Estamos esperando já que as pessoas entrarem. A Tajanara já disse que hoje ela não vai entrar. E eu não sei. E eu não consigo ligar o meu vídeo, então eu vou ficar assim, sem aparecer. Ele não liga, ele diz para mim que não consegue abrir. Enfim, eu pelo menos consegui colocar, chamar a aula. Olha só que incrível. Sim, parabéns. Ah, a Carol pedindo para entrar. Pronto. Oi, Carol. Salve Maria. Oi, gente, boa tarde. Desculpa chegar só agora. Não tem problema. Tá, a gente está aqui no. Eu tô. Hoje eu consegui colocar a aula online, então a gente está todo mundo aprendendo aqui. Ah, legal, legal. Tá tudo Mas bem com você, Cláudia? Parabéns atrasado, viu? imagina, você deu parabéns para mim. Você rezou Te por mim e mandei um tudo. áudio aquele dia, não sei o que aconteceu com o meu telefone. Meu telefone ficou mudo. Tem horas que eu mando áudio e também consigo ouvir, aí eu tenho que reiniciar. Não, mas você mandou para mim até foto da igreja. Sim, eu fui. É, então. Eu tenho gostado muito de ir nessa missa de manhã, às 7h30. Aham, Muito boa. que bom. Mas a gente pode começar, né? Porque as pessoas pegam o bonde andando e, enfim, depois a aula vai ficar gravada mesmo. Então vamos lá. O que você quer botar o casaco? Vem cá A comigo. gente vai rezar um pouquinho antes de começar, tá? Segura aqui o bicho. Ela consegue colocar o casaco? Eu consigo, mas isso aqui é Carol, seu. você tem que fechar o seu áudio, Tá, vou fazer isso agora. Eu tava tentando fazer isso aqui, peraí. tá? E daí a gente vai rezar, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José Castíssimo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Então, a gente vai começar a ler o capítulo 4, que fala do coração puro, e eu vou depois, quando acabar esse capítulo, que é bem curtinho hoje, eu vou, na próxima aula, fazer um resumão de tudo, para a gente fixar tudo no nosso coração, né? Antes da gente continuar com o livro, né? A gente não vai parar de ler o livro, não. Então, na aula passada, a gente ficou praticamente falando só desse primeiro item, né? Que o título do capítulo, né? Que o autor fala de devemos amar a Deus com todas as potências da nossa alma, pelos grandes benefícios que nos cumulou. Então, eu vou continuar a leitura. É, muito justo é que, de todo o coração, amemos aquele de quem tantos e tão grandes benefícios recebemos, benefícios que só minimamente conhecemos, porque a maior parte deles nos são desconhecidos, isto é, devemos consagrar-lhe toda a nossa afeição e todos os nossos pensamentos. Que nosso coração seja reto, isto é, que busque, sobretudo, as coisas de Deus para agradar apenas a Ele, que seja reto pela retidão de sua intenção, pelo afastamento de pensamentos maus, pelo hábito da contemplação, que esteja pronto para cumprir a vontade de Deus, onde quer que esteja, que esta vontade se manifeste, e seja qual for o lado para onde se incline, que se eleve à contemplação única, ao desejo exclusivo das coisas divinas e celestes, que seja puro e não consinta nada estranho dentro de si mesmo, que não abrigue na consciência ofensa alguma a Deus, por mais leve que lhe pareça, que seja obediente e sem réplica, bondoso nas reprovações, moderado na correção,
suave na advertência, que seja puro, não apenas em evitar toda mancha, mas além disso, em chorar os pecados do passado cometidos pelo pensamento, pela ação ou omissão, que esteja cheio de contrição pelo mal que fez e pelo bem que devendo fazê-lo, deixou de praticar. Gente, eu acho que a gente já leu isso na aula passada, mas tudo bem, fica aqui a leitura como uma introdução. E a gente falou muito na aula passada sobre esse capítulo e sobre tudo isso, então eu vou passar logo para o número 5. Ai, eu tô comendo mosca aqui, desculpem. Procuremos. Tá, número 5. Como devemos manter nosso coração limpo de maus pensamentos? Deve ser bastante importante essa leitura, hein? Procuremos que nossa alma viva livre das solicitudes do mundo, dos maus desejos, dos maus pensamentos e dos deleites da carne, para que possa ser útil a si mesmo e às suas irmãs, repousar na contemplação das coisas celestes, que seja bastante firme para não lhe para que não lhe comova nenhuma perturbação súbita, que não se deixe arrastar pelos prazeres ilícitos, nem se corromper e abater por nenhum mal, por contrariedade alguma, que jamais a cólera, que jamais a cólera, nem a impaciência consigam turbar a paz e a tranquilidade da nossa alma, porque Jesus Cristo, que é a paz, não pode repousar senão na paz, nem habitar em um coração perturbado. Que seja nossa alma perfeita no amor de Deus, perfeição que consiste em conhecer grande e subsorvente desejo de sua visão inefável, em professar ódio profundo ao pecado, em desprezar o mundo e em amar ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus e porque Deus assim nos ordena. Então, esse capítulo, na verdade, é um resumo de aspirações que nós devemos ter, que muitas delas nós não temos ainda. Mas tem uma aqui que eu falo recorrentemente, eu vou só é, assinalar de novo, que é ódio profundo ao pecado, né? Porque, porque se a gente não odiar o pecado, a gente não ama a Deus, né? É, essa, ai, meu cachorro latindo. Essa palavra, vocês estão me ouvindo ou vocês ouvem o cachorro? Não, tá bom, pode falar, não tem problema nenhum, Tá. não. Pode deixar. É, essa palavra ódio, ultimamente ela é politicamente incorreta, né? Mas a palavra é essa, tá? Porque se a gente amar um pouquinho o pecado, a gente ama um pouquinho a Satanás e a gente odeia um pouquinho a Deus. Então, o que esse autor está falando, na verdade, é que, ao menos, nós temos que ter saído do pecado mortal, né? E temos que começar uma luta contra os pecados veniais e é, a aplicação das virtudes nas nossas vidas, né? É isso, quando a gente odeia profundamente o pecado, a gente para de cometer os pecados mortais, que são relativamente fáceis de se parar de cometer, né? Porque na confissão você recebe a graça, eles são muito visíveis, né? Os pecados mortais, eles são muito é, é, eles ficam visivelmente grandes na nossa alma, né? Assim, bem na frente do nosso nariz. Então, de uma certa forma, é fácil terminar com eles. E aí a gente vai começar com uma segunda luta, que é o pecado venial, que é um pouco mais difícil ah, porque muitos deles a gente tem alguns apegos, muitos deles a gente não entende por que que é pecado. Enfim, a gente começa essa luta que ela demora um tempo também, né? Porque é, não nos tira a graça, mas a gente tem que ter
o hábito da confissão recorrente para justamente ir eliminando esses pecados veniais. E aí, quando a gente chegar no estudo das virtudes, a gente vai ver que é necessário que, ao mesmo tempo que a gente lute contra o pecado venial, a gente comece a aplicar a virtude nas nossas vidas. Ou seja, a gente precisa saber os males que a gente tem que combater e qual é a virtude oposta daquilo, né? Teoricamente, é relativamente fácil, mas na prática é a nossa grande luta, né? Que é sempre isso, a confissão recorrente, né? E a comunhão sempre que possível, sempre que possível também mais do que a missa dominical, porque a missa dominical é, ela é um preceito, mas quem ama busca mais vezes o seu amado, né? E assim a gente vai caminhando. Me parece que a gente está no momento aqui de entender que, pelo menos, nós temos que ter é, três coisas que foi o que o autor falou aqui, né? Só para fixar no nosso coração, que é a boa vontade, a memória de tudo que Deus nos faz e o coração puro. Já é bom a gente ter assim essas três coisas para meditar e ver como a gente pode fixar isso na nossa alma, né? A, Ontem eu estava conversando com um amigo meu, eu fui à missa de um sacerdote muito bom, o Padre Lucas, ele celebra a missa tridentina aqui em Niterói, e eu encontrei com uma pessoa, um casal de jovens, e eles têm uma busca muito grande de Deus, sabe? Eles têm uma maturidade assim muito grande. Eles estão esperando o primeiro filhinho deles e ela tem passado muito mal, né? Ela tem vomitado bastante. Ela está no terceiro mês e olha que incrível, né? Ela fala assim: não, eu estou oferecendo pela minha família, né? Pela santificação da minha família. É uma pessoa que sabe que qualquer coisa, né, que está acontecendo na verdade a causa de oferecimento, né, de se unir com Jesus à cruz. E ela realmente assim, ela está muito magra porque ela não consegue nem água ela consegue beber sem vomitar, né? E é um grande incômodo para a mulher isso, né? E ela precisa ver assim a paz dela, né, e o bem-estar assim espiritual dela passando tão mal, né? E super feliz, né, conversando com todo mundo. Não, não, se Deus quer assim, eu aceito. Se Ele quiser me dar uma gravidez de 9 meses vomitando, eu vou ter 9 meses para oferecer. Se Ele quiser que pare, eu paro de vomitar. E antes disso, o marido dela falando para mim, Flávia, eu não sei se o meu filho vai nascer, porque Deus pode pedir para mim que ele não nasça. Eu não sei se o meu filho vai nascer e depois Deus vai me pedir que ele não fique comigo. Eu não sei se esse é meu primeiro filho, depois de eu vir muitos, ou vou ter só um filho. Mas seja lá o que for, eu aceito porque é a vontade de Deus. Então, assim, uma forma de falar assim tão católica, né? Tão verdadeira, que quando ele fala isso na frente de algumas pessoas ficam chocadas, né? Assim, como é possível você falar isso, né? É por quê? Porque eles não têm uma coisa que é muito incrível, que é quando você não tem expectativa nenhuma e nem desejo nenhum e está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, né? Então, seja lá o que Deus vai dispor na sua vida, você vai fazer aquilo, né? Como Deus quer que você faça. E é muito lindo ver isso num casal tão jovenzinho, né? Porque estimula várias pessoas em torno deles, né, a terem essa mesma conduta. Ou seja, fazer a vontade de Deus, né? Então, isso que esse autor fala, boa vontade, na verdade, é isso, né? Porque a minha vontade não pode ser boa, porque eu sou um pecador. A vontade de Deus é que é a vontade boa para mim, né? Então, como é que eu tenho essa boa vontade? Na verdade, a boa vontade de fazer absolutamente a vontade de Deus é não ter vontade nenhuma, né?
assim, e seria ótimo se a gente conseguisse praticar isso, né? Tipo assim, é, ter muitas expectativas para o futuro, né? Tipo assim, às vezes a gente fica construindo coisas na cabeça da gente, né? Ah, eu queria comprar isso, eu queria ter aquilo, eu queria fazer aquilo. E aí a gente se esquece de viver agora, né? Que é o que Deus pede, porque Ele fala isso, né? É, a cada dia o seu mal, né? É, até no Pai Nosso, né? Ele ensina a gente o pão nosso de cada dia. Então Ele quer que a gente viva o dia, né, com Ele, para que aquele dia seja o dia santificado. É como Santa Teresinha fala: meu Deus, para te amar eu só tenho hoje. Então, quando eu começo a pensar muito no futuro, às vezes, em geral, a gente sai do hoje, né? E então, o desapego é justamente esse. Se eu não esperar nada, eu vou querer só o que Deus vai me dando, né? Isso é incrível, olha o ensinamento, né, de um casal tão jovem, eles não esperam nada, eles esperam assim apenas aquilo que Deus vai dando para eles, né? Então, por exemplo, mesmo quem tem filhos, né, que fica sonhando coisas, né, para os filhos, você não sabe ainda qual é a vocação do seu filho, né? Você não sabe se seu filho vai ser padre, se a sua filha vai ser religiosa, se eles vão constituir uma família, se eles vão morrer, se eles vão morrer. Aí você fica, né, programando coisas lá na frente, né? E às vezes até colocando coisas, né, na cabeça do seu filho que nem é aquilo, né? E criando expectativas e tal. Essa coisa de criar expectativa é muito ruim. A única expectativa que a gente tem que criar na nossa vida é o nosso próximo encontro com Deus na Santa Missa, né? E ficar sempre preparado para ele, né? E aí, isso é um exercício de amar a Deus sobre todas as coisas, né? É quando eu não quero nada, e aí Deus vai me dando. O que que você quer hoje? Não, eu não quero nada, eu quero o que Deus quer. Então, por exemplo, tem é, São Domingos Sávio, né? Era uma criança, ele foi o primeiro filho espiritual de Dom Bosco e logo esse primeiro morreu. Então, São Domingos Sávio estava na escola e as crianças perguntam para ele: se você se você soubesse que o mundo vai acabar agora, o que que você faria? Aí ele respondeu: eu faria exatamente o que eu estou fazendo, porque Deus quer que eu faça isso agora, sabe? Então, ah, isso é uma maturidade, né, da fé, né? Que você quer? Não, eu quero viver a vida de hoje amando a Deus sobre todas as coisas, né? Então, amanhã eu não sei, né? O que que vai acontecer amanhã? Não sei, ué. Eu ainda não cheguei no amanhã, né? Então, a boa vontade, esse exercício da boa vontade, ou seja, a boa vontade não é minha, a minha vontade nunca é boa. O que eu escolher sem Deus nunca vai ser bom. Então, a boa vontade tem que ser a vontade de Deus na minha vida, né? A memória, que é outra coisa que ele fala. É importante que a minha memória seja uma coisa que me leve a Deus. Então, eu tenho que ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Deixa eu só abrir aqui minha cadelinha que quer entrar. Um exemplo meu. Eu tive uma vida de muitos pecados. Então, qualquer coisa que me lembre o passado, para mim não é bom. Então, por exemplo, eu não gosto de ouvir músicas antigas porque eu vou me lembrar da minha vida de pecado. O que que isso vai me trazer de bom? Absolutamente nada. Eu já confessei, né? O demônio pode usar isso como uma tentação para eu sentir saudade do pecado. Então, assim, para quê, né? Para nada. Então, assim, por exemplo, a memória tem que ser justamente isso, né? Daqui por diante, né? Depois que Deus entrou na nossa vida, né? Porque nós aqui, em geral, somos pessoas que se converteram, né? O que que aconteceu, depois que Deus entrou na minha vida? Pronto, tudo mudou, eu sou outra pessoa, né? É tudo diferente agora. A minha vida agora é servir a Ele e é só isso que me interessa, né? Então, por exemplo, vocês como mães, como esposas, agora a vida interessa porque a minha forma de lidar com meu marido
tem que ser diferente, de lidar com meu filho tem que ser diferente, e se ainda não é, então eu tenho que ver por que que ainda não é, porque em geral tudo fica diferente, né? Eu falava assim, quando eu me converti, meu Deus, a gente muda tudo. Eu tenho que mudar até o nome e o endereço, porque eu sou quase uma outra pessoa mesmo, né? E a gente sabe disso, a gente percebe isso, que a gente fica muito diferente, né? As pessoas em torno da gente percebem isso também. Tem só uma coisinha que depois eu vou falar mais sobre isso, que tem relação com a memória, que é muito importante, que é o seguinte, é uma coisa chamada compulsão de coração, que é o seguinte, é assim, eu não tenho que ficar me lembrando toda hora dos meus pecados, porque isso não é aconselhável e a igreja não ensina isso. Mas eu tenho que me lembrar sempre que eu sou capaz de pecar de novo. Então, quando eu olho para trás, a única coisa que eu tenho que me lembrar é que eu sou capaz de fazer coisas horríveis contra Deus, sim, e sem a graça eu volto a fazer essas coisas, ou coisas piores ainda, né? Porque eu já limpei a casa e o tipo de demônio que vem aí é pior ainda, né? Então, isso se chama compulsão de coração, ou seja, nunca esquecer que eu sou uma grande pecadora, né? Que nem são. É, aquele santo que é o santo da alegria, esqueci o nome dele agora. Ele falava isso, né? Jesus, cuidado comigo, que eu sou capaz de te trair a qualquer minuto, né? Eu esqueci o nome dele agora. É o santo que as crianças cantavam que quero, eu só quero o paraíso. Ai, meu Deus. Enfim, depois a gente lembra. Então, essa memória a gente tem que ter, tá? Do passado. Ou seja, eu sou capaz de fazer coisas horríveis, né? Porque eu já fui capaz de fazer. Isso sim. Mas não é ficar lembrando pecado por pecado, é só saber assim, ó, eu tenho a natureza corrompida, a graça, né? E a gente precisa entender isso, sim, bem seriamente. A graça, ela supõe a natureza, tá, gente? A graça, ela não muda a natureza, né? A mudança da natureza é uma coisa chamada milagre. A graça, ela não muda a natureza, ela supõe, ou seja, ela é, se ela sair, a natureza, ela tá ali, né? Então a minha natureza é corrompida sempre, 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 né? A graça santificante, ela é capaz, sim, ela é capaz de me transformar numa outra coisa, me transformar numa grande santa, mas a minha natureza corrompida está ali, né? Então, bom, boa vontade, memória e também o coração puro. É impossível, né? É impossível Deus ficar conosco sem o coração puro, né? Porque só os puros verão a Deus, né? Então, não tem como. Sabe, ontem eu estava conversando também com uma menina muito jovem que tem dois filhinhos. Na comunidade da Missa Tridentina tem muitos jovens casados e recém-casados começando a constituir família. Ah, já vai dar os 10 minutos aqui. E ah, eles... Saiu o livro? Acho que sim, né? Vocês deixaram de ver o livro? Sim, saiu o Tá, livro. eu vou botar de novo então aqui. Eles ai, meu Deus, fazer muita coisa ao mesmo tempo eu não consigo. Tá, deixa eu só acabar esse comentário. Os jovens, eles estão começando a vida deles, mas são todos abertos à vida, então eles vão ter bilhões de filhos, que já tem dois, assim, em pouco tempo de casar já tem dois, já tem enfim, e eu conversando com essa menina, assim, muito jovenzinha, ela virou para mim e falou assim: Flávia, minha filha fala tudo que eu falo e ela já sabe até rezar. A criança tem 2 anos. E outro dia eu vi ela falando droga e caramba. Aí, assim, tá bom, não é um palavrão, né? Mas ao mesmo tempo eu olhei para ela e falei assim: é uma palavra chula que a minha filha aprendeu e foi comigo, porque quem fala droga e caramba fui eu. E ela começou a perceber assim o quanto ela tem que ser, né? Ter o coração puro mesmo, de tudo, né? Assim.
e porque a filha dela vai copiar a ela, né? Então a gente estava falando justamente disso, né? Como a mãe tem que ter o coração puro, né? E ser exemplo para o filho, né? De tudo, né? Não tem como. Isso é sumamente importante para uma criança, né? Ela, ela vai se basear nos pais, né? Os pais são exemplo para elas e ah, elas vão copiar tudo, né? Assim como os maus pais vão ensinar tudo errado para os filhos, né? Então é muito impressionante isso, né? A pureza de coração, os pais ensinarem para os filhos o pudor do corpo, que tem a ver com a pureza do coração, né? Os pais ensinarem para os filhos a modéstia, porque, por exemplo, eu tenho amigas que elas se vestem super bem para ir para a igreja, mas dentro de casa elas estão sem modéstia nenhuma. Então, os filhos vão aprender exatamente isso. Em casa eu posso relaxar de tudo, né? Dentro da igreja eu me comporto bonitinho, então, mas em casa, minha mãe pode botar né, um short super apertado, minha mãe pode mostrar o seio dela. Então, que exemplo que a mãe está dando? Que existem duas vidas diferentes, né? E que existem duas formas diferentes de se vestir. Lá na frente todo mundo é bonitinho, mas aqui só a gente fica, né? A gente não tem pudor nenhum. Então, a mãe troca de roupa na frente do filho, toma banho com o filho. Isso não pode ser pior para uma criança do que a criança compartilhar da intimidade da mãe e do pai, né? E são coisas que a gente sabe que acontece assim com muita naturalidade, né? Das pessoas é, tirarem a roupa com muita naturalidade, né? E não guardar esse pudor em família, né? O que é extremamente importante. Então, assim, o coração puro é tudo, né? Nós somos feitos de alma e corpo, então são os dois, né? Não tem como. É o que eu penso, né? É a minha vontade, a minha inteligência e é o meu corpo também, né? Então, como eu lido com o meu corpo, eu vou expressar o meu coração puro, né? Então é isso, meninas. Ó, ele já falou para mim que vai acabar os 10 minutos. E, na verdade, a nossa aula de hoje, eu nem gostaria de entrar no outro assunto. Então, eu queria saber se a gente termina ou se eu abro uma outra janela para a gente conversar. O que que vocês acham? Oi, Flávia, boa Fala. tarde. Eu acho interessante a gente abrir uma janela para conversas, que já tem Tá bastante bom, conversa, só a minha opinião, a minha tá humilde bom. opinião. Então, eu vou abrir. Por mim Para também. já que Por também mim está também. cedo. Tá bom. Então, olha só que eu vou pedir para Vanessa, mas eu não sei se ela vai conseguir porque ela está passando bastante mal. Se eu não conseguir abrir logo, vocês sabem que a gente vai levar aquele tempinho, aí eu vou lá na nossa, no nosso grupo e boto o zap, tá bom? Ok. Tá bom. Até Um daqui a beijo pouco. grande. Beijo. Até daqui a pouco.